WW está de volta agora com a presença do cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, de novo aqui conosco. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, bom, antes a gente vai dar uma olhada nesse café da manhã do presidente Lula com jornalistas hoje. Lula voltou a defender a queda da taxa de juros e falou sobre mudança da meta de inflação. Vamos ver. A história de vários países do mundo mostra que quando você tenta brincar com a economia e a brincadeira não dá certo, o resultado é desastroso para todo mundo. E eu sou muito cauteloso, sou muito meticuloso para tratar da questão econômica. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu ouvi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo, uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. O presidente falou ainda sobre a política de preço da Petrobras. Ele disse que esse assunto será discutido no momento que ele convocar o governo. Vamos ver. A política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. Tá? Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O Brasil não tem porquê, sabe, estar submetido à PPI. Não tem porquê. Tá? Mas esse é um problema que nós vamos discutir, sabe, no momento certo. Eu fiz a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética para discutir uma série de coisas e vou convocar outras reuniões para ir discutindo, sabe, as coisas, inclusive a política de preço da Petrobras, sabe, a política de investimento da Petrobras. A Petrobras não pode continuar distribuindo a quantidade de dividendo que ela está distribuindo e não sobrar dinheiro para fazer investimento. A Petrobras precisa fazer investimento porque o Brasil precisa dos investimentos da Petrobras. Vamos lá para a análise. Daniel Rittner, eu fiquei com a impressão nesse café da manhã de que o Lula colocou ali, está sentindo prestes a completar esses 100 dias as grandes dificuldades do governo dele, que seriam, segundo ele mesmo, a economia e o Congresso Nacional. E tem uma frase que a gente, não sei se a gente recortou aqui, mas que ele diz, não vou fracassar, né? Quando você fala não vou fracassar, já está implícito que você tem um receio de que possa fracassar, né? Se você toca nesse assunto. Qual a sua percepção sobre o café da manhã? Você acompanhou aí com a sua equipe, com o nosso time da CNN em Brasília. Caio, ficou mais uma vez evidenciada a angústia que tem o presidente da República com relação às baixas expectativas de crescimento econômico para este e para o próximo ano. O governo sabe perfeitamente que seu sucesso está atrelado à capacidade de acelerar a roda da economia. Agora, a questão foi colocada de uma forma um pouco ruim. Para começo de conversa, é difícil, é muito difícil cumprir a meta de inflação deste ano? Mas o Banco Central, tenha certeza disso, não está mais mirando a inflação de 2023. O Copom, quando decide a taxa de juros e tem tomado uma atitude mais conservadora em relação à Selic, esqueceu de 2023. O Copom está olhando 2024 agora. E quando o governo dá indicações, sinalizações ambíguas sobre esse processo, sobre expectativas, isso atrapalha já o trabalho do Banco Central. Você pode dizer, bom, a gente muda a meta de inflação, para 2023 não vai fazer efeito nenhum.
certamente a gente vai ultrapassar o teto da meta. Agora, para o ano que vem, tem uma coisa que é a ancoragem das expectativas no economês, no jargão do mercado. Isso significa o seguinte, eu me lembro, até 2010, mais ou menos, eu cubro economia já há um bom tempo, a gente tinha um número bem entediante, que era cobrir a política fiscal do governo, até a fase da contabilidade criativa ali de Arno Agostinho. Porque quando o governo anunciava sua meta de superávit primário, todo o mercado apontava para o mesmo número nas suas previsões. Se o governo dissesse a gente vai fazer 3% de superávit primário, o mercado convergia para esse número e chegava em dezembro e o resultado era muito próximo disso. Agora a gente tem uma situação em que quando o Banco Central diz que a meta de 2024 é 3%, o mercado já não trabalha com 3%, ele duvida do cumprimento daquela expectativa. Você pode perfeitamente mudar a meta de inflação, é verdade, no pressuposto de que aí abre espaço para baixar os juros. O problema é como isso cai no mercado. Se o mercado avalia que isso é pouco crível e vai ensejar uma postura mais leniente do ponto de vista fiscal e de política monetária, ele converge também a sua previsão para cima. Então, tudo acaba indo por água abaixo. Professor, sua percepção desse tom do presidente, esse não vou fracassar, essa colocação do Congresso da Economia como os grandes entraves aí para o governo bem-sucedido, qual a sua leitura, até olhando esse cenário de 100 dias da segunda-feira? Olha, acho que o presidente realmente deve estar muito aflito e muito ansioso, né, com a situação que ele está vivendo. Eu escutava um pouco antes aqui de entrar a minha colega, né, a Luciana Veiga, que entende muito da relação entre Executivo e Legislativo, analisando essa relação, e é uma relação tremendamente difícil. Então, mesmo políticas que já estão aí no forno, que estão sendo formuladas, como é o caso da nova âncora fiscal, indo para o Congresso, nada segura que elas vão sair do Congresso da maneira como entraram, né? Nunca saem exatamente do mesmo jeito. A questão é saber se elas vão ser desfiguradas, se elas vão ser aprimoradas, né? Ou sequer se elas vão ser aprovadas, né? O presidente falou hoje também aí nessa reunião com os jornalistas, acho que de novo mostrando aí uma preocupação que ele tem, que o governo ainda não foi testado no Congresso. Ele teve uma aprovação importante no ano passado, da PEC da transição. Isso criou ali algum tipo de espaço fiscal para o governo, pelo menos, poder começar, né? Depois de tudo aquilo que foi deixado, né, do governo anterior para esse, do ponto de vista de contas não pagas, né, de um buraco fiscal. E agora o governo precisa fazer a sua própria política, mas esse Congresso é diferente daquele. É um Congresso muito mais à direita, é um Congresso com um núcleo duro ali bolsonarista forte, grande, sobretudo no Senado, da onde saíram eleitos, né, vários bolsonaristas na eleição de 2022, e tudo indica que serão pessoas que farão aí uma oposição cerrada ao governo, né, sobretudo no Senado, mas na Câmara isso também é significativo, não só no PL, mas em vários outros partidos. Então o presidente tem aí uma situação politicamente difícil, desafiadora, né, para tentar fazer avançar sua agenda, além do que não tem um cenário dos mais promissores, né? A gente viu recentemente, agora, né, nessa semana, essa decisão por parte da OPEP de elevar custos do petróleo, ou seja, isso pode impactar também negativamente a economia brasileira. Nós temos essa batalha que vem se desenrolando desde o começo do governo entre o presidente e o Banco Central, e nada indica que essa batalha vá parar tão cedo. É claro que o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, tenta fazer aí um meio de campo, né, tenta, inclusive, apresentar uma política fiscal que sinalize para uma certa melhora. Agora, o presidente sofre de uma certa incontinência verbal, né? Não precisava, certamente, falar hoje da meta de inflação. Podia simplesmente ter falado que estava trabalhando para poder resolver o problema fiscal, para puxar os juros para baixo. Optou por outro caminho. Já teve reflexo hoje no fechamento do mercado. Então, era de se esperar mesmo que isso produzisse ruído, mas imagino que é um ruído com o qual nós vamos conviver pelos próximos dias ainda. Daniel pediu a palavra? Só queria complementar, porque a gente tentei transmitir aqui uma impressão de como o Banco Central está pensando nesse momento, mas tem outro lado também, né? Tem o lado do Ministério da Fazenda é o seguinte: a equipe econômica tem uma projeção para 2024 de um crescimento do PIB de 2,3%. É uma projeção considerada relativamente otimista quando a gente compara com bancos, consultorias. Agora,
o efeito da redução de juros tem um prazo ali de 12 a 18 meses para se refletir totalmente. Então, o cálculo que se faz é, se o Banco Central começar a diminuir os juros agora, você vai ter um efeito mais concreto no ano que vem em termos de nível de atividade econômica. Se o Banco Central demora muito para reduzir a taxa de juros, iniciar esse ciclo de queda, você começa a comprometer o próprio crescimento de 2024 já. Então, por isso a angústia. Agora, na penúltima reunião do Copom, o Banco Central falava em elevadas incertezas fiscais. Na última reunião do Copom, depois no comunicado, falava em incertezas fiscais. Aí eu perguntava no Ministério da Fazenda, e na próxima, será que eles tiram incertezas fiscais? O que o pessoal disse foi assim, é capaz que eles tiram só mais uma palavra e deixam incertezas só para justificar o juro em 13,75 ao ano. Ô Felipe, você acha que o Lula sente que esse governo vai ser mais difícil do que o Lula 1, Lula 2? Sem dúvida. Ele sente que ele perdeu boa parte do controle que ele tinha e ele gosta de ter controle e centralização. Ele queria ter controle da Eletrobras, que foi privatizada pelo Congresso, gostaria de reestatizar, não pode. Queria ter mais controle sobre a Petrobras, mas houve a lei das estatais que eles estão tentando afrouxar, houve diversas medidas de compliance, mais controle. O que ele consegue ter, ele pega, né? O COAF volta para o Ministério da Fazenda agora. Então, assim, ele gostaria de ter mais controle, sobretudo, sobre o Congresso Nacional e sobre o Banco Central. Agora, não dá para a gente ficar só na análise técnica das declarações do Lula, porque ele tem um interesse político eleitoral, ele tem um interesse em manter a sua popularidade, mesmo num eventual cenário de crise. Então, assim, quando a gente vê as declarações do Lula e as reações do Roberto Campos Neto, é uma batalha assimétrica, completamente desigual, porque o Roberto Campos Neto ele não entra na análise política do discurso do Lula. Ele rebate tecnicamente, e o interesse do Lula é ter o inimigo ideal, o bode expiatório ideal que vai ser culpado por um eventual agravamento da crise econômica, que seria o Roberto Campos Neto, que é ligado ao bolsonarismo, não foi indicado por ele, tem um mandato ainda de 2 anos que dura durante o governo Lula. O Lula falou que vai botar gente de interesse do governo no Banco Central, ele tem 2 diretores para indicar, uma declaração também que mostra como o próprio discurso dele é voltado para dentro, né? Não é voltado para fora, né? Para o interesse público, para a população, para as preocupações econômicas. É o interesse do nosso grupo, né? Na cabeça dele. Aí vem com esse papo, não atinge a meta, muda-se a meta, como se as engrenagens econômicas funcionassem assim. O Daniel já explicou, mas eu estava vendo a declaração do Campos Neto, ele mesmo falou isso, né, que a meta de inflação mais alta não garante juros mais altos, porque a elevação do objetivo pode passar essa mensagem citada pelo Daniel de maior leniência com a inflação. E o Lula falou que não vai ficar brigando com o Roberto Campos Neto, embora continue brigando. Fala que a taxa é incompreensível e ela é compreensível. Quando a gente vê a argumentação técnica do Banco Central em todos os comunicados, a gente vê que existem razões para isso. E o Campos Neto fica não só rebatendo tecnicamente, mas fazendo acenos. Olha, a gente entende, é o movimento do governo, o Ministério da Fazenda está fazendo um esforço, mas ele falou assim que não existe relação mecânica entre o fiscal e a taxa de juros, né? Porque ele está olhando justamente para as expectativas, como essas medidas que estão sendo anunciadas afetam o canal das expectativas. Então, assim, o Campos Neto, ao mesmo tempo que ele faz afagos e acenos, ele bota ali uma baliza técnica muito séria. Olha, não adianta apresentar o arcabouço fiscal, vai ter que tramitar no Congresso, a gente vai ter que ver o que vai sair daí, de onde vai sair essa receita, se o Haddad vai conseguir esses de 100 a 150 bilhões de reais que ele está querendo, com tributação de aposta eletrônica, com corte de isenções tributárias. Então, assim, ele tem uma posição firme, mas o objetivo do Lula é outro.